Olá, seja bem-vindo ao canal Quero Comprar, o nosso canal de tecnologia e inovação. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre qual robô aspirador comprar. Com tantas marcas, com tantos modelos disponíveis no mercado, a maior parte das pessoas ficam perdidas e falam, poxa, qual robô eu tenho que comprar, qual é o melhor para mim, para a realidade da minha casa, e ficam com muitas dúvidas. E aí você tem que assistir vários vídeos falando sobre um robô, sobre outra marca, sobre outro modelo, aí você fica lá fazendo uma maratona, de vídeos para poder escolher o seu robô. Nesse vídeo eu quero tentar resumir tudo para você, para facilitar a sua vida, para na hora que você terminar esse vídeo você falar assim, já sei qual robô eu quero comprar, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber quando você for comprar um robô aspirador, eu diria para você que eu costumo dividir em 3 partes. São 3 informações essenciais, que seria o seguinte: eu classifico que existem 3 tipos de robôs: os robôs de entrada, os robôs intermediários e os robôs avançados. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O robô de entrada. O que é o robô de entrada? O robô de entrada você vai encontrar ele disponível no mercado mais ou menos aí num preço entre R$200 até mais ou menos uns R$800. Existem algumas pessoas que acabam colocando até por R$1.200, alguns vendedores, e são robôs considerados, no meu ponto de vista, robôs de entrada. O que é um robô de entrada? É aquele robô que ele vai limpar a sua casa, mas ele não tem inteligência. Então ele vai andar pela sua casa como se fosse uma barata tonta, meio que sem rumo. Então ele anda, bate numa parede, ele vira para um outro lado, vai para um outro canto, bate em alguma outra coisa ali, vira para o outro lado. Então é um robô que ele vai andar na sua casa de forma desordenada. E às vezes ele vai deixar um pedaço, ele fala, gente, mas ele não passou ali, vai lá robô, passa naquele lugar. E ele não passa. Então às vezes ele deixa um pedaço da sua casa ali sem limpar. E o que acontece? É um robô que tem pessoas que têm esse modelo e nossa, foi ótimo ter comprado esse robô, ele me ajuda muito na limpeza. Não é um robô ruim, simplesmente ele está dentro da categoria de um robô de entrada. Depois nós vamos ter aí o segundo, que é o robô intermediário. O robô intermediário já é um robô que tem um pouco mais de inteligência. Então ele vai andar pela sua casa de uma forma ordenada, então ele não vai ficar feito uma barata tonta, ele vai realmente andar, ele vai fazer um formato meio que de S, de repente ele bateu em alguma coisa aqui, ao invés dele virar e ir para um outro lado, ele vai continuar, vai retomar aqui e vai fazer essa limpeza. Geralmente os robôs intermediários, eles têm até um aplicativo para eles meio que fazer ali um mapa também. Não é um mapeamento inteligente como o robô avançado, mas ele tem ali uma certa forma de mapear a sua casa. Geralmente esse mapa não fica gravado, é muito raro um robô intermediário que deixa você gravar esse mapa, mas ele vai andar pela sua casa de uma forma mais eficiente. Então se você não quiser gastar muito, de repente você não quer comprar um robô simples, de entrada, e também não quer gastar tanto com um robô avançado, o robô intermediário é o robô ideal para você. E considerando ainda que eu acho ele também um robô que você pode facilitar a vida de algumas pessoas que não têm muito costume, não têm muita habilidade de usar a tecnologia, um celular, por exemplo. Então, de repente, a pessoa vai lá, ela vai apertar um botão, o robô já vai ligar, vai limpar a sua casa e vai voltar para a base de carregamento. Inclusive, no robô intermediário, uma das vantagens que tem, aliás, a maior parte dos fabricantes costuma colocar, é a função dele voltar para a base de carregamento sozinho. Então, você não precisa, por exemplo, pegar o cabo e conectar no robô para ele carregar. Geralmente os robôs de entrada você tem que fazer isso. Quando acaba a bateria, você tem que sair pela sua casa procurando onde que o robô ficou, se está embaixo de uma cama, de um móvel. Aí você pega o robô e conecta o cabo nele igual no celular, por exemplo, para ele poder carregar. Já o robô intermediário, aí é claro que nem todos têm, mas a maior parte dos fabricantes tem a base de carregamento inteligente. Então, na hora que o robô precisa de bateria, ele vai voltar sozinho para a base para carregar. Então, a principal diferença entre o robô de entrada e o intermediário seria essa. O robô de entrada, ele vai andar pela sua casa meio que sem rumo e, enfim. E já o robô intermediário, ele vai andar pela sua casa de uma forma mais
ordenada. Ele vai fazer uma limpeza mais eficiente. Outra vantagem é o que? Geralmente no robô de entrada, nem sempre ele anda em todos os cômodos da sua casa. Às vezes você coloca um robô de entrada para fazer limpeza, ele vai ficar até acabar a bateria num cômodo só. Já o robô intermediário, ele vai conseguir encontrar as portas da sua casa, vai entrar nos cômodos e ele vai fazer uma limpeza mais completa. De vez em quando, às vezes ele esquece um cômodo para trás. É normal num robô intermediário. Agora nós temos os robôs avançados. O que é considerado um robô avançado no meu ponto de vista? São os robôs que ele vai fazer o mapeamento da sua casa. Geralmente, esses robôs que tem essa parte aqui, ó, no superior, tá vendo? Tem essa parte aqui, ó, esse daqui tem, esse daqui também tem, não sei se dá pra vocês ver aí, ó, né? Ó, tem essa parte aqui, esse daqui também tem, né? Ele é um robô que vai fazer o mapeamento da sua casa com uma tecnologia a laser, LiDAR. Não sei falar muito inglês, mas eu acho que é assim que se pronuncia. Ele vai fazer o mapeamento com esse laser e ele vai criar um mapa da sua casa. Mas é importante você saber também que existem robôs que fazem o mapeamento da sua casa, mas utilizam uma outra tecnologia, que no caso seria este robô aqui, por exemplo. Ele também é um robô avançado. Ele vai fazer também o mapeamento da sua casa, mas ele vai usar um sistema chamado de VSLAM, que é esse sistema aqui. E o que acontece? Ele também consegue fazer o mapeamento, é como se fosse uma câmera, então ele vai mapear toda a sua casa através desse sistema aqui, e ele também é considerado um robô avançado. Então, existem algumas diferenças entre um modelo e outro. Às vezes a pessoa quer um robô que realmente consiga passar embaixo de todos os móveis, um robô mais baixo, então essa tecnologia também aqui é muito interessante. Mas a principal diferença do robô avançado é o mapeamento da sua casa. Ele vai, literalmente na hora que você ligar o robô, é como se ele tivesse um olho e ele vai conseguir entender todos os cômodos, ele vai desenhar esses cômodos no aplicativo. E isso é muito vantajoso. Por quê? Porque o robô avançado, ele não vai esquecer de limpar a sua casa, ele vai limpar todos os cômodos, ele não vai deixar nenhum para trás. Você consegue selecionar, por exemplo, para o robô limpar apenas a sala. Você entra no aplicativo, clica lá, sala. O robô vai sair da base de carregamento, vai lá na sua sala, vai limpar toda a sala e vai voltar para carregar. Ah, eu quero limpar 2 cômodos, quero limpar o quarto e a copa. Ok, você vai selecionar no aplicativo, o robô vai lá e vai limpar os 2 cômodos. Ah, eu quero que ele limpe a casa toda. Você vai ter a função, ele vai limpar a sua casa toda. Então a principal diferença seria essa. E é claro, o robô avançado, ele também vai carregar a bateria quando ele estiver precisando e tudo mais. Bom, isso eu resumi para vocês a principal característica que diferencia um modelo do outro no meu ponto de vista. Mas os robôs aspiradores, eles têm muita tecnologia, várias funções, vários recursos, e isso muda muito de uma marca para outra, de um modelo para o outro. E é claro que isso também vai influenciar no preço que você vai pagar no produto. Então, por exemplo, os robôs de entrada eu falei entre 200 e 800 reais. Os robôs intermediários entre 800 a 1.400 mais ou menos. E os robôs avançados, mais ou menos entre 1.400 até 15 mil reais, 20 mil reais, vai depender do modelo e da tecnologia envolvida. Ah, mas como assim, dependendo do modelo e da tecnologia? Vou te dar um exemplo. Existem robôs que varrem a sua casa, aspira a sua casa e passa pano na sua casa. Tem robôs que vai fazer isso separadamente. Tem robôs que vai varrer e aspirar, depois você tem que ir lá trocar o compartimento, o tanque de água, depois ele vai voltar passando a água. Então ele vai basicamente limpar a sua casa 2 vezes. Já existem modelos avançados que o robô vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai varrer, ele vai aspirar e ele já vem passando pano na sua casa ao mesmo tempo. Então você ganha tempo, porque aí o robô ele não vai precisar fazer o serviço 2 vezes. Numa passada só, ele já deixa a sua casa pronta. Aqui na minha casa, por exemplo, são 2 pisos. No andar térreo, por exemplo, ele limpa a casa em 45 minutos. Uma única passada já limpou o andar térreo inteiro. Se fosse um robô avançado, mas que não tivesse o recurso de fazer tudo ao mesmo tempo, eu precisava passar ele 2 vezes. Então ele iria passar,
varrer e aspirar, depois eu tinha que trocar o compartimento de água e depois ele vem passando o pano. Então você acaba gastando um pouco mais de tempo. Outra diferença, por exemplo, de um robô para o outro. Tem robô que tem a tecnologia com a plataforma de passar pano vibratória. Então ele tem embaixo, por exemplo, onde você coloca para ele passar o pano, tem robôs avançados que ele vai passar pano na sua casa e fica ótimo. Aqui na minha casa, enfim, tem vários modelos, já fiz teste com vários robôs, né? Aqui só tá alguns dos robôs que eu já testei, tem vários outros, inclusive se você quiser ver, é só você dar uma pesquisada no canal, nos vídeos, nas playlists. Mas o que acontece? Tem alguns robôs que tem a plataforma vibratória, então ele tá passando o pano e o pano está vibrando em alta frequência. Então essa tecnologia vai melhorar, ele vai passar o pano um pouco melhor do que um outro modelo. Enfim, existe uma infinidade de recursos, já existem robôs que têm tecnologias de carro autônomo, então ele consegue detectar se tem algum objeto caído no chão. Então, por exemplo, você deixou lá uma chinela no chão. Dependendo do robô, às vezes ele não tem essa tecnologia, ele vai passar em cima da chinela, vai enrolar na chinela e ele vai parar, vai falar, me acode porque eu engastalhei em alguma coisa. Já existem robôs de tecnologia avançada que ele vai ter o recurso de identificação de objetos. Então, ele vai ver esse objeto, vai identificar e não vai passar em cima dele, ele vai fazer limpeza no contorno. Enfim, existe uma infinidade de variações. Então, o que seriam essas variações? Dentro dos robôs de entrada, vai ter algumas variações. Dentro dos robôs intermediários, de um modelo para o outro, vai ter algumas variações de recursos e funções. Dentro dos robôs avançados é a mesma coisa. Você vai encontrar um robô de categoria avançada, mas no entanto, diferente de uma marca para outra, de um modelo para outro, você vai ter algumas funções diferentes nesse mesmo robô. Vou dar mais um outro exemplo para vocês de diferença, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas ficam com muita dúvida. Robôs avançados, temos dois modelos. Então nós vamos ter um modelo, por exemplo, que você coloca uma área proibida para o robô não passar. Eu quero colocar uma área proibida no banheiro, porque se o robô entrar lá, vai que alguém terminou de tomar banho, ele vai entrar na área molhada, vai aspirar água. Então você coloca uma área proibida, o robô não vai entrar lá. Tem um outro robô que ele vai ter essa função, mas ele vai ter uma outra função complementar. Área proibida para tapetes. Então o que acontece? Ele tem as duas opções. Você coloca uma área proibida em cima do tapete e uma área proibida para o mop. Então o robô, quando ele estiver aspirando, ele vai passar em cima do tapete, porque ele vai tirar a poeira. Mas na hora que ele estiver passando o pano, tem alguns robôs que têm a função, aí você consegue falar assim, na hora que você estiver passando pano, não passa em cima do tapete, que senão vai melecar todo o meu tapete. Então tem alguns robôs que têm essa tecnologia. E tem, não vou nem dizer tecnologia, é uma função a mais que foi desenvolvida para esse equipamento. Outra vantagem muito grande de você comprar, às vezes, um robô avançado é que ele recebe atualizações com muita frequência. Vou dar um exemplo deste robô aqui, que é o Roborock S5 Max. Na semana passada, ele recebeu duas atualizações muito legais. Ele agora tem mapa em 3D, é um dos únicos modelos de robô da linha Roborock, que eu conheço, que vai ter o mapeamento em 3D. Então você consegue ver o mapa da sua casa em terceira dimensão, como se estivesse literalmente com as paredes. É como se você estivesse vendo realmente o cômodo por cima, né? E isso foi um recurso adicionado por uma atualização. Então é muito importante também você comprar o robô de uma marca, de uma empresa que está sempre preocupada em trazer atualizações do robô para o cliente que já comprou. De repente você comprou o robô que nem eu estava com o robô aqui na minha casa, de repente veio uma atualização, fiz o download, ele atualizou, o robô passou a ter mapa em 3D. Inclusive aqui no canal tem vídeos, se você quiser procurar lá, você vai encontrar vídeos do Roborock com mapa em 3D. Outra função que foi atualizada nele também semana passada é um mapeamento rápido, que foi uma função, assim, uma sacada da empresa fabulosa. Ele não tinha um mapeamento rápido, ele fazia mapeamento igual todos os outros modelos. O robô tinha que andar pela casa, ir limpando a casa inteira e ele vai mapeando. Na semana passada, ele recebeu uma atualização. Então agora você não precisa mais limpar a sua casa para ele fazer o mapa. Você coloca lá, fazer mapeamento rápido. O robô vai sair andando pela sua casa, olhando tudo, já vai criar o mapa
e vai voltar para a base. Ou seja, ele cria o mapa muito mais rápido do que o que ele criava antes. Então são recursos assim, isso é um recurso importante? Não, não é, porque todos os robôs avançados vão fazer mapa. Mas essa empresa desenvolveu uma forma do robô fazer um mapeamento mais rápido. E isso não deixa de ser interessante. Então assim, qual robô comprar? Então a primeira coisa que você precisa se preocupar, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu já estou terminando, só vou falar mais uma coisinha e a gente já conclui. A primeira coisa que você precisa saber é qual robô eu quero comprar. Eu quero comprar um robô de entrada, um robô intermediário ou um robô avançado. Então é a primeira coisa que você precisa saber. Agora tem uma outra coisa importante que é você saber as características da sua casa. A sua casa tem quantos andares? A sua casa é uma casa térrea de um único piso? Ou é um apartamento de um único piso? Ou você mora numa casa, por exemplo, num sobrado que são 2 andares, térreo e primeiro andar? Ou você mora num apartamento duplex, que são 2 andares. Ou você mora num triplex, que são 3. Enfim, isso é uma informação importante. Por quê? Porque tem robôs que ele grava apenas um mapa. E aí sua casa tem que ser térreo ou um apartamento de um único piso. Tem robôs que grava até 5 mapas, por exemplo. Então você consegue ter aí uma casa com uma infinidade de mapas. Então dá para você fazer o primeiro andar, o térreo, o primeiro, o segundo andar, se for um triplex, o terceiro andar. Então você consegue gravar mais mapas. Então são características que você tem que analisar na hora que você vai comprar um robô. Outra característica, quantos metros quadrados é a sua casa? Porque a coisa mais chata é você colocar o robô para limpar a sua casa e de repente acabar a bateria no último cômodo. Na hora que ele ia limpar o último cômodo, acabou a bateria. Aí ele vai ter que voltar para a base de carregamento, esperar a bateria carregar para depois voltar e fazer a limpeza daquele cômodo. Que geralmente os robôs avançados também faz isso automaticamente. Você não tem que preocupar depois e falar para o robô, vai lá e limpa. Ele sabe que a bateria acabou, ele vai carregar, na hora que ela estiver ok, ele mesmo sozinho vai voltar lá para aquele cômodo e vai fazer a limpeza daquele cômodo. Mas o que acontece? Você precisa saber quantos metros quadrados a sua casa tem e comprar um robô que seja compatível com a metragem da sua casa. Para quê? Para que ele consiga limpar a sua casa com uma única carga de bateria. Isso é muito legal e muito importante. Então tem robôs que têm baterias com menos potência, outros robôs com bateria com maior amperagem, com mais miliampere de bateria. Né? Vou dar um exemplo aí, robôs com 3.000 miliampere, outros com 5.000, alguns robôs que conseguem limpar uma casa de 120 metros quadrados, outros de 250 metros. Então é importante você saber a metragem que a sua casa tem. Outra coisa que acontece muito, a pessoa tem uma casa térrea, mas no entanto ela tem degraus altos, então o robô ele não vai conseguir subir um degrau. Então você tem que considerar que você tem uma casa térrea com um degrau. Então você precisa comprar um robô que grava mais mapas, que aí você vai fazer um mapa de uma área, de um degrau. Se tem um degrau superior aqui, você vai gravar o segundo mapa. E o robô vai administrar isso de uma forma muito eficiente. Enfim, são algumas informações que você precisa se atentar para comprar um robô aspirador, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês seria sobre os robôs de entrada. Geralmente os robôs de entrada, eles não têm a função da escova embaixo, que é a escova que vai varrer a sua casa. Essa escova que ela fica girando e ela vai varrendo conforme o robô vai passando no piso. Então geralmente os robôs de entrada não têm, tá, essa escova aqui, essa função. E aí o que acontece? Geralmente ele tem uma boquinha aqui bem pequenininha, como se fosse só um aspirador, então ele só vai aspirar a sua casa. Enfim, são essas diferenças que você vai encontrar aí de um modelo para o outro. Já o modelo intermediário, geralmente o modelo intermediário, ele tem a escova rotativa embaixo, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Então é muito importante você se atentar a isso para você não comprar o robô errado. Eu já vi muitas pessoas que às vezes comprou o robô, aí ela assiste um vídeo aqui no canal, e aí eu sempre falo, se você quiser participar de um grupo de WhatsApp, de pessoas que têm robô para trocar informações, ou se você estiver com dúvida de qual robô comprar, acesse o link aqui no WhatsApp para a gente trocar uma ideia e conversar. A pessoa pega e entra, aí ela está assistindo um vídeo no YouTube, ela descobre que ela pagou R$ 1.400 no robô e era um robô de entrada.
E com R$ 1.400 você consegue comprar um robô intermediário ou, dependendo, às vezes no dia de promoção, você consegue comprar um robô avançado. Então, o que eu tô querendo ajudar vocês aqui a conseguir entender um pouco é para que você pegue o valor que você vai comprar, que você vai investir no robô e compre o melhor robô dentro daquele valor. Para que você, de repente, não compre um robô de entrada pagando o preço de um robô intermediário ou de um robô avançado. E isso acontece muito. Tem muitas pessoas que compram, que depois assistem o vídeo e falam: nossa, eu comprei o robô errado. Então acho que é muito importante você estar aqui assistindo esse vídeo e não ter comprado o seu robô ainda, porque aí você vai realmente ter um pouco mais de informação para fazer uma escolha que realmente seja eficiente. E a última pergunta que geralmente eu faço quando a pessoa vai comprar um robô, eu pergunto sobre a casa dela, se é um piso, se é 2 pisos, quantos metros quadrados, e depois eu pergunto até que valor você quer comprar um robô. Porque aí a gente tenta realmente pegar o melhor modelo de robô dentro daquele valor, que é justamente isso que eu estava falando agora há pouco. Para de repente a pessoa não comprar um robô, porque hoje no mercado você sabe como é que é, você encontra todo tipo de preço, né? Eu já vi robôs de entrada sendo vendido por R$ 1.700, R$ 1.800. E aliás, isso tem muito. Se eu entrar na internet agora lá, eu consigo mostrar para você que tem um robô, desculpa, com recursos simples, robôs de entrada sendo vendido por R$ 1.700, R$ 1.800, que é um preço que dá para você comprar um robô avançado. Então realmente eu acho que é muito importante pesquisar para que você realmente compre um melhor robô aspirador. Bom, para finalizar, eu queria dizer para você que todos esses robôs que estão aqui em cima tem vídeos no nosso canal, no canal Quero Comprar, falando sobre todos esses modelos, abertura de caixa, como conectar no aplicativo, quais são os recursos, como fazer o primeiro mapeamento de cada um desses modelos. Então, dando uma pesquisada aqui no canal, você vai conseguir ver todos. E só para vocês terem uma noção, tem umas pessoas que eu tenho certeza que vai perguntar quais são esses robôs, quais são os avançados, quais são os intermediários. Vou falar dos modelos para vocês. Esse daqui é um robô da Xiaomi, que é uma marca muito boa, que tem uma qualidade muito legal nos robôs. É um modelo Xiaomi 2C. É um robô que eu considero de tecnologia avançada. Pode comprar que você vai ser feliz, com certeza é um robô que eu recomendo. Eu particularmente gosto muito, espero que você goste também. Esse outro aqui é o modelo da Liectros, o fabricante dele é a Liectros. O modelo dele é o ZK901, também um robô considerado de tecnologia avançada. É um robô muito bom e uma marca muito boa também. Esse daqui que está na minha frente é um dos robôs mais vendidos no Brasil, que ele é da marca Liectros. O modelo dele é o XR500 e ele é um dos robôs mais vendidos no Brasil. Por quê? Porque ele é um robô de tecnologia avançada e ele tem um ótimo custo-benefício para o Brasil. O preço dele aqui no Brasil ele fica num preço muito bom, tendo em vista a maioria dos robôs avançados que têm recursos semelhantes ao dele. Pelo menos isso no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que às vezes daqui 2 meses, 3 meses ou amanhã isso mude. Pode ser que tenha um outro robô que eu falo só, esse daqui é o melhor custo-benefício no Brasil. Não estou dizendo que ele é o melhor robô, não que ele também seja ruim. Ele realmente é um robô de boa tecnologia com preço bom, né? Mas tem robôs que realmente aí tem muito mais tecnologia, mas o preço é um preço muito mais alto. Mas é uma boa opção para você comprar no Brasil. Aqui nós temos o ZK902, que também é da marca Liectros. Aqui nós temos o Roborock S5 Max, que é um robô que eu gosto muito também. Também acho que dentro da categoria de robô avançado também ele é uma boa opção, com custo-benefício ótimo da linha Roborock para comprar no Brasil, com os recursos muito interessantes. Aqui embaixo nós temos um robô da Life, o modelo dele eu não vou me lembrar de cor, mas ele é um robô que eu considero um robô de entrada com alguns recursos do intermediário. Ele é um robô de entrada por quê? Porque realmente ele não tem aquele sistema de andar
inteligente, ele realmente é um robô que ele vai andar pela sua casa meio que sem rumo, mas ele tem a base de carregamento que geralmente você só encontra nos robôs intermediários. Então ele fica ali, mas eu considero ele um robô de entrada, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas ele tem alguns recursinhos ali, pisando um pouquinho no robô intermediário. E aqui embaixo nós temos o modelo da marca Liectros, o modelo C30B, que é um robô intermediário, um dos mais vendidos no Brasil, uma boa opção também de robô intermediário. Então, para vocês terem uma noção aqui, são esses robôs que estão aqui, mais ou menos aí, né, que categoria que eu considero cada um. Pode ser que alguma outra pessoa pense diferente de mim. Essa é a minha opinião, da minha forma de entender o mundo dos robôs aspiradores e, enfim, é a minha opinião. Bom, se você quer comprar um robô aspirador, espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco mais, facilitado a sua escolha, mas se você ainda tiver dúvidas, pode contar comigo que eu quero muito te ajudar. Eu vou deixar embaixo na descrição desse vídeo o link de todos esses modelos de robô aspiradores, onde que eu comprei, em qual loja que eu comprei cada um, vou deixar o link lá para você olhar as lojas, onde foi que eu comprei e dar uma analisada, qual seria a melhor opção para você. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link de um grupo de WhatsApp, que eu participo desse grupo, e lá as pessoas conversam sobre robôs aspiradores, dão dicas de uso, de como limpar o robô, enfim, é um bate-papo sobre robôs aspiradores. E eu participo desse grupo. Se você tiver com dúvida sobre qual robô comprar, você entra no grupo e escreve assim: por favor, preciso de ajuda, qual robô comprar? E aí eu já vou trocar uma ideia com você. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, a sua casa tem um piso, quantos andares são, quantos metros quadrados, até que valor que você quer comprar um robô, e eu vou te indicar ali algumas opções e vou tentar te auxiliar para que você faça uma boa escolha do modelo e da marca, né? Outra coisa muito importante, o que eu aconselho? As pessoas a comprar robôs em lojas conhecidas no Brasil, né? Que são lojas que estão regulamentadas dentro da legislação brasileira, que vai te dar um suporte ali pós-venda, se você precisar de alguma coisa, de repente o produto chegou com algum defeito, a caixa caiu no meio do caminho até chegar na sua casa, o robô chegou quebrado, você vai ter um suporte pós-venda da loja que te vendeu o produto. Então não aconselho você comprar esse tipo de produto de lojas desconhecidas, né? E vendedores desconhecidos. Então assim, a dica que eu dou para você é analisar realmente uma loja bacana, conhecida no Brasil, né? Claro que tem muitas lojas por aí e a gente está acostumado, a gente sempre vê propagandas na televisão, enfim, você sabe qual que é a loja de confiança que você tem. Então acho que é importante você comprar de uma loja que tenha isso. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas sofrendo são lojas que até são conhecidas no Brasil, mas não tem suporte de pós-venda humanizado. Então a pessoa, se ela tiver algum problema, ela tem que conversar com o vendedor. Se o vendedor não chegar ali num acordo com ela, aí ela abre um protocolo interno na plataforma do site que ela comprou, aí depois vai vir uma pessoa ali conversando por texto para tentar resolver o problema, então demora muito para resolver o problema. Então não aconselho você comprar numa loja que não tenha um pós-venda humano para te atender ali de pronto e resolver o seu problema. Então é uma coisa que eu acho importante você analisar também, a loja que você vai comprar. Ou tem alguns fabricantes também, por exemplo, a Liectros, ela tem a própria loja dela já no Brasil, o próprio site, você compra direto da fábrica. Também é uma opção bacana, porque você vai ter a nota fiscal, você vai ter a garantia de fábrica. E por falar em garantia, uma outra coisa importante, nem todos os robôs aspiradores possuem garantia no Brasil. Por quê? Porque tem alguns robôs que são importados de outros países. Então você já compra, o próprio site que vende já tem lá as informações, que o produto não tem garantia, não tem assistência técnica no Brasil. Então você tem que comprar, de forma consciente que você não vai ter essa garantia, essa assistência técnica. Já existem alguns modelos que a fábrica já está estabelecida no Brasil, às vezes ele nem é fabricado no Brasil, mas a fábrica tem CNPJ, tem firma aberta no Brasil, ela envia os robôs para o Brasil, tem o selo do Inmetro, o selo da Anatel, e aí ele tem toda
a assistência e garantia no Brasil. É outra informação também que pode ser relevante para você, tá bom? Acho que eu falei demais já, né? E se eu for lembrar, eu vou falar mais um monte, porque são muitas informações. Mas é isso. Não esqueça de deixar o seu like, eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo. Mais importante que o like é você se inscrever no canal, isso é muito importante. É muito importante também você pegar o link desse vídeo e compartilhar com os seus amigos, com pessoas que você acha que vai gostar ou que quer comprar um robô aspirador. Enfim, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo do canal Quero Comprar.